a função era essa, ali deles naquele momento, de manter a ideia do Deus vivo, Deus único, que com aquela fé deles, eles iriam atravessar todos os problemas. Até que vem a legislação, chega com Moisés na saída do Egito. É a segunda revelação para nós. Moisés recebeu os 10 mandamentos, foi só isso. Os 10 mandamentos, que está em vigor até hoje. Ele não se modificou. Ele é eterno. Está aí conosco até hoje. A segunda revelação. Então, quando Moisés sai do Egito, levando os israelitas de volta para a terra prometida, ele acaba ficando no monte, na entrada para Jericó, e ele vai preparando. Dizem que foi 40 anos, né? Os evangelhos não, a Torá diz que foi 40 anos, né? A gente não sabe bem quanto tempo foi, mas teve muitos problemas. O que aconteceu quando Moisés sobe o Sinai e recebe as tábuas de Deus, né? Os 10 mandamentos? Não está o povão lá embaixo? Todo mundo deu os ouro que tinha e fizeram bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro, e Moisés fica com raiva, joga as tábuas em cima deles, e povo que não miserável, que não acredita em Deus, povo idólatra, é isso que vocês querem? Então, você vê, o ser humano, ainda não existia nem corpo sacerdotal ainda, e o povo já queria a adoração, voltar a adorar deuses. Então Moisés começa a escrever o Pentateuco, né, durante aquele tempo todo, e o Deuteronômio, que é bem interessante, que ele está preparando Josué para entrar com os israelitas de volta, e acabam destruindo Jericó, a cidade de Jericó, aquela coisa toda. Mas o importante é que o decálogo está ali. A contradição nossa está lá: não matarás. Mas, segundo os israelitas dizem, que Moisés ordenou que matassem o pessoal de Jericó. Então, o povo ainda é meio bárbaro. E muitos dizem também que foi adicionada várias partes, através dos séculos, que houve muitos Moisés, não houve só um, foram vários. Isso entre eles rabinos. Mas o importante é que a segunda revelação chegou, que foi os 10 mandamentos, numa preparação da humanidade para que o Evangelho de Jesus chegasse. Isso num período de 4.000 anos, de Abraão até nós são aproximadamente 4.000 anos. Jesus chegou há 2.000 anos atrás, trazendo a ideia do Pai amoroso, do Pai que ama os seus filhos. Não é aquele Pai vingativo que até Moisés, o Deus, apesar de ser o Deus único, o Deus Espírito, ele também tem as nossas, o antropomorfismo, né? Ele tem as nossas características. Ele é vingativo. Mas quem tinha uma maneira de pensar diferente, estava mais além, entendiam que aquilo era formas para que o povo entendesse alguma coisa, porque havia essa diferença. O povo ainda é meio bárbaro, então a pessoa ainda tinha que sentir na lei: se você matar o boi de alguém, o seu boi também irá morrer. Se você arrancar o olho de alguém, vão arrancar o seu também. Porque era um povo bárbaro, semi-selvagem. Mas isso vem com Jesus, já quando Emmanuel coloca no Caminho da Luz, são as vésperas da maioridade humana. Nós já saímos daquela fase juvenil, estamos entrando numa fase adulta. Já na Grécia, já apareceu Sócrates falando sobre a ética. A nossa ética cristã, ela é socrática também. É aquela regra de ouro: fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Essa é a regra base no universo inteiro, para todo mundo, não é só para a gente não. Quando a gente diz que isso é universal, é porque está garantido no universo inteiro, ele não se modifica. Então vem Jesus, com aquela mansidão toda, trazendo essa mensagem de paz.
Mas ele sabia que aquilo ali era só o início, que ainda rolar muita coisa até a gente chegar aqui no Espiritismo, como ele previu, o Consolador que ele prometeu. Então chega Jesus e tenho aqui, eu gosto muito esse livro, é uma beleza, o Boa Nova. Alguém de vocês já leu? Já leu Boa Nova? Alguém já leu Boa Nova, de Humberto de Campos? Nosso estudo de terça-feira aqui. Ótimo. Então, o que Jesus, até Jesus, lá está lá Roma, aqueles governos, aquela coisa toda, então, ele, numa conversa com a mãe dele, ou melhor, quando eles saíram lá do templo de Jerusalém, e ele respondia aos sacerdotes, os sacerdotes colocavam as questões mais complexas da Torá para ele, e ele um jovenzinho, pequenininho, 12 anos de idade, se eu não me engano, e ele respondia com uma lucidez muito melhor do que a dos próprios anciãos sacerdotes. E um dos sacerdotes, que era amigo de José, chamou José no canto e falou: olha, parece que esse seu filho chegou para a perdição de muita gente aqui em Israel. E Maria ouviu. Então ela ficou preocupada com aquilo. Então quando eles estão indo de volta para Nazaré, Maria com aquela preocupação toda, e Jesus está percebendo. Então ela vai e fala, antes de voltar, ela fala com, como é que era o nome dele? Eleazar. E falou com Eleazar, um sacerdote, para colocar Jesus em uma das melhores escolas do judaísmo da época, para que Jesus aprendesse e já começasse. E Jesus está percebendo aquilo tudo. Então ela conversando com José, em casa ela falou que eu falei com Eleazar e tudo mais. E ela ficou bem aflita. No outro dia de manhã, eu vou até aqui para vocês. Jesus chamou a mãe dele e falou: mãe, o que tu queres de mim? Acaso não tem testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Ela ficou surpreendida. Tenha cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Isso ela falando para a prima dela, a mãe de João Batista. Mãe, toda preocupação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Então, chega num ponto que eu gosto sempre de tocar sobre isso. Sacerdócio, religiões organizadas e a verdadeira religião, a religião natural que nasceu com o ser humano. Então Jesus escolheu a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Então, jovenzinho, com 12 anos de idade, ele começa a trabalhar como carpinteiro com o pai dele. Para ele, essa foi a melhor escola. Então, Maria aqui completa o pensamento dela para Ana, a sua prima. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é o lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, impunha o martelo e enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, com Jesus, chega o lar. E ele começa o primeiro culto evangélico no lar, na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Ele começa já, quem já leu o livro Jesus no Lar, de Neo Lúcius, é outro livro que todo espírita precisa. É um livro de toda hora. Jesus no Lar, Boa Nova, Pensamento e Vida de Emmanuel. Pra gente, porque o Espiritismo abriu um leque, depois de Kardec, para todas as direções, filosófica, científica e também a parte moral, que é a mais importante. E nós muitas vezes nos perdemos mais pelo lado filosófico, ou mais pelo lado científico, as experimentações com os espíritos, essa coisa toda, psicografia, desenvolvimento da clarividência, ou isso ou aquilo,
e deixamos muito de lado, porque o ser humano, o nosso ego encontra vários caminhos de escape daquilo que nós precisamos, que é a parte moral, que é sempre que nós estamos deixando para trás, que a gente acha que é mais difícil, e é mais fácil. É mais fácil amar, basta querer. Como Jesus, no diálogo dele com Anás, que era familiar de Caifás, eu não marquei o diálogo de Jesus, marquei sim. Como isso aqui é interessante. Bom, não marquei, tudo bem. Vou tomar mais aqui para frente. Tudo bem, mas eu digo para vocês o que foi. Anás deu de cara com Jesus quando Jesus acabou de conversar com João Batista lá no deserto, lá perto do Hebron, e Jesus vai agora passar por Jerusalém e vai subir para Cafarnaum para buscar os apóstolos. Então ele para no templo e fica ali. E um grupo de sacerdotes o notaram, né? Porque Jesus era belo, ele tinha uma postura muito singular. Era difícil não notar Jesus no meio da multidão. E ele ali sereno, sentado perto do templo. Aí Anás ficou, mas quem é aquele ali? Chegou lá e começou a tentar Jesus. O que você faz por aqui? Jesus, estou procurando a fundação do reino de Deus na terra. Aí ele já ficou assim, fundação do reino de Deus na terra? Nas tuas mãos? E Jesus, eu tenho que achar, porque se eu tentar lembrar, eu vou enrolar a coisa. Isso aqui é importante demais. Acho que no Paulo Estevam não tem esse início, esse diálogo. Do Anás com Jesus, na beira do templo? Muito bonito. Está aqui, nas primeiras pregações. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina no coração dos homens. Esse é o verdadeiro templo. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anás com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Completamente materialista o pensamento dele. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anás. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Olha a posição dele. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Olha a simplicidade de Jesus. Nenhum mármore no mundo existe mais puro e perfeito do que o sentimento do ser humano. O cinzel é aquela talhadeirazinha que eles usam para fazer as estátuas. É o cinzel, é um instrumento. Não é superior. Não existe um superior à boa vontade. Boa vontade é tudo. É capaz de construir qualquer coisa. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma ou Atenas? Agora, olha o que Jesus responde: conheço o amor e a verdade.
Roma era o contrário do amor. Eu conheço o amor e conheço a verdade. Atenas era sábia, né, na antiguidade. E Jesus disse, eu conheço a verdade, o amor e a verdade. Disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Sei qual é a vontade do meu pai. Bastava só isso. Que está nos céus, respondeu o mestre. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. E logo após, Jesus chega em Cafarnaum e vai buscar os seus trabalhadores. Ou melhor, vai convidá-los, pescadores, homens simples, ali que estava a fundação do reino de Deus, porque é necessário que a boa vontade e o sentimento puro, o sentimento de se fazer o bem. Então, pode haver essas pessoas entre os ricos. Sim, existem ricos que são pessoas boníssimas, mas a programação de Jesus foi essa, para ninguém dar desculpa, mas eles são ricos. Eles são bons porque eles são ricos. Não, qualquer um pode fazer, até o mais pobre de todos, o mais iletrado. Aí chegou a fundação. Jesus encontrou a fundação do reino de Deus. Vocês perceberam a diferença? Roma, Atenas, muito conhecimento, muita sabedoria, muita discussão filosófica e ficou naquilo. Hoje em dia a gente vê as ruínas que lá estão. Roma, mesma coisa. Aquele poderio, aquela coisa toda, se espalharam pelo mundo, militares, destruindo, forçando as armas, e não deu em nada. Não criaram nada. Enquanto que o amor, como que Jesus diz, Jesus tem essas histórias que ele conta no livro Jesus no Lado, Neo Lúcius. Jesus faz essa comparação que apareceu um guerreiro numa cidade e começou a treinar os jovens. E todo mundo dava salto, todo mundo pulava, todo mundo fazia aqueles exercícios, muitos morreram e não resolveram nada. E apareceu filósofos que começou a dividir as pessoas ficou aquela discussão, que não se levou a nada e não construíram nada também. Apareceu o sacerdote, que começou a impor várias, porque precisa tomar banho, precisa lavar isso, lavar aquilo, tem que se observar isso, aquilo, descanse, e não resolveu nada. Aí aparece um homem bom, com toda aquela boa vontade, um sentimento puro, e começa a preparar as pessoas, começa a ensinar as pessoas a dividir. Então, garantiu a defesa de todos, porque se nós pensarmos que se começarmos a dividir as coisas, entregar às pessoas o que elas precisam, somos amigos, não há necessidade de armas, as guerras vão terminar. Se houver a boa partilha, se ninguém ficar cobiçando uma coisa de um, uma coisa de outro, vai chegar o momento da paz na Terra. Mas começa por onde? O outro ponto que eu queria chegar, o lar. O lar precisa ter a presença de Deus através da leitura do Evangelho entre a família. Porque os futuros cidadãos que irão tomar assento na política, na governadoria, saindo de casa já com o Evangelho no coração, serão homens bons políticos, farão a coisa certa. Daí nós dizemos que a família é a célula da sociedade. E se a família está bem, está orando, está fazendo as coisas certas, tendo o Evangelho no lar, isso vai refletir na sociedade. E o Centro Espírita são pessoas, é uma extensão do nosso lar. São pessoas que aqui se reúnem para, como Jesus disse, como quando 2 ou 3 reunirem-se em meu nome, eu estarei presente. Porque aumenta essa capacidade da espiritualidade de providenciar as coisas.
Nós estamos aqui simplesmente para estudarmos a nossa transcendência. Vai chegar um dia que isso vai estar tão natural na gente, construiremos esse templo no coração, que Deus só se importa com esse. Nós somos os templos vivos de Deus. O diálogo que Jesus teve com a samaritana no poço de Jacó não foi acidental, foi uma lição que ele quis deixar para a gente, porque ela faz essa pergunta: onde deveremos adorar a Deus? Aqui no poço do nosso pai Jacó? Ou lá no templo de Jerusalém, que é depois, foi construído por Davi? Isso. Um dia virá que o Deus será adorado não mais em templos de pedra, mas no templo vivo do coração. E até chegarmos lá, nós precisamos de locais simples, para que a gente possa estudar essas coisas e nos relembrar, voltar para casa, continuar nossas tarefas, ir para o trabalho e viver o dia a dia. É um ponto de encontro para tudo isso. E por extensão, a gente consegue ajudar os nossos amigos espirituais que estão em processo de obsessão e estão com problemas sérios, estão ligados ao ódio. A gente consegue, com a nossa energia física, os amigos espirituais combinam as deles, e há como liberar o amigo do ódio e para ele poder reencarnar e prosseguir. Então, por extensão, isso acontece. Um outro ponto é que o centro espírita, quanto mais simples, melhor. Não há necessidade de ser uma coisa estupenda, enorme, porque Kardec já havia nos dito: é melhor que o centro espírita seja um local pequeno, onde 20, 30 pessoas no máximo caibam, para que todo mundo se conheça e forme uma família, para que eles se unem, tenha aquela harmonia que Jesus viveu, que Jesus conseguiu reunir aqueles pescadores, aquelas pessoas, para que o trabalho de Deus continue. E já construímos catedrais, saindo lá da Idade Média, construímos catedrais. Não, tudo bem, é a arte associada à intelectualidade, ajudou os Freemasons, né, os maçons, a desenvolverem a arquitetura, tudo aquilo, e eles estavam pensando em Deus, tanto é que as construções, elas são pontiagudas, elas apontam para o céu. Um livro de Leon Denis, não muito conhecido, O Espiritismo na Arte, ele fala desse espírito, o esteta, e o esteta dá várias mensagens, dizendo que quando os homens estão pensando em Deus, a sua arte se reflete. Então vocês veem as flechas, as ogivas, as abóbadas. O homem está pensando em Deus, então reflete isso em sua arte, na sua arquitetura. Quando o homem não está pensando em Deus, o teto é reto, é uma horizontalidade, é o materialismo. Isso é interessante, isso a psicanálise hoje em dia ela comprova esse tipo de coisa que acontece com o ser humano. Então, não precisamos construir uma catedral, nós precisamos construir uma catedral espiritual, com as nossas emanações mentais. Aí sim os espíritos conseguem fazer uma construção que vai além dessas paredes, fica uma coisa imensa. E o atendimento a nós mesmos e aos espíritos, é isso que Deus quer, são coisas duradouras. Ele quer esse templo em nós. E um outro exemplo, o que aconteceu na época dos primeiros cristãos, eles desceram a catacumbas. As reuniões deles, cristãs que já não podiam mais ser em igrejas, como eles tinham lá em Antioquia, em Éfeso, Corinto, por causa da grande matança que o Império Romano desencadeou sobre eles, eles desceram às catacumbas. E não ficou menos, o trabalho deles não foi melhor. Tinha aquela roda, Emmanuel nos conta daquela roda onde eles iam buscar crianças que foram rejeitadas, jogavam crianças recém-nascidas no lixo. E eles sabiam onde ir buscá-las e eles adotavam. Pobres,
mas retiravam as crianças dali sabendo que aquilo já era uma grande injustiça. E pessoas ricas fazendo aquilo. Então, minha gente, o objetivo de hoje é nós pensarmos sobre isso. O nosso centro é isso mesmo. São livros, é um local modesto, não precisa ser suntuoso, mas o coração tem que ser imenso. A vontade de ajudar, a boa vontade tem que ser muito grande. E os espíritos fazem o resto, que a gente não puder fazer, eles fazem por nós. E é isso. Tem gente que pensa que o centro espírita tem que desenvolver médiuns. Não, a pessoa já vem com a característica para desenvolver a mediunidade ou não vem. Se desenvolveu, se vem com a mediunidade, é sinal de que é uma pessoa. Antigamente as pessoas pensavam, o cara é médium, então deve ser uma pessoa muito especial. Mas não, é uma pessoa normal, como todos nós. Muito mais devedoras do que a gente imagina. Vem com a mediunidade, com a tarefa mediúnica, porque já se enrolou tanto na vida, então para ganhar tempo, vem com a mediunidade para fazer aquele trabalho. E para ser médium, para dar passividade a espírito suicida, tem que ter um preparo, tem que ter muito amor no coração. Porque imagine vocês, alguém que estourou a cabeça com uma arma ou deu um tiro no peito. Não chega assim, não se aproxima de uma pessoa e a gente não percebe. Ela não chega em paz, ela chega totalmente destrambelhada e o médium percebe tudo aquilo. O grupo que está harmonizado, que se amam, que se veem como uma família, formam um elo tão formoso que os espíritos conseguem ajudar essa pessoa a reequilibrá-la momentaneamente. É a enfermagem espiritual. Não só a suicidas, mas como também a espíritos que estão há muitos séculos erradicados no ódio. Quando eles chegam, eles sentem aquela diferença vibratória e o médium, ele é que recebe aquele impacto todo. Mas isso é provisório porque aí ele consegue ressarcir um débito do passado. Então ninguém pense que ter mediunidade é como um mandato mediúnico. São raras pessoas no mundo que possuem um mandato mediúnico, são missionários. O resto, nós, é para pagar mesmo, para caminhar mais rápido. Então, tem essa característica, porque a terceira revelação foi essa. Não existe a morte. Jesus já tinha dado esse exemplo para os primeiros cristãos, porque ele voltou. Foi crucificado 3 dias depois, ele aparece em tudo quanto é lugar, materializado. E as pessoas podem tocar. Tomé colocou, ele pegou a mão de Tomé e falou, bota aqui, pode botar o dedo aqui, ó. Aonde Longino tinha enfiado a lança, tá aqui. Aí Tomé acreditou, né? Aqui, pode botar o dedo aqui, pode botar a mão, o dedo aqui nos furos dos pregos. Sou eu, estou aqui. Provou para todo. Dali em diante o cristianismo tomou um impulso. Imagine o choque emotivo que as pessoas tiveram. Nós vimos ele ser crucificado. E de repente ele aparece, não existe a morte. Por isso que os primeiros cristãos se entregavam, eles iam para o circo do martírio, sem problema nenhum. Eles iam cantando. Quem já leu o Ave Cristo? Já leram o Ave Cristo? Coisa mais linda, o exemplo que eles deram. E nós hoje em dia, não existe mais ninguém sendo atirado em fogueira, não existe mais ninguém sendo atirado a leões, nada disso. Hoje em dia o negócio é a gente se manter o pensamento, porque o astral inferior desencadeou uma guerra em cima da gente já tem uns 20 anos, 20, 25 anos. E eles estão em cima, tentando retirar a gente do caminho correto, jogando irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. E eles estão em todo lado. Entrou todo mundo na dança, principalmente nós, os espíritas.
Principalmente nós, que temos o conhecimento da espiritualidade, sabemos que ninguém morre, temos conhecimento da lei de causa e efeito, tudo que é a terceira revelação. Então nós temos que ter esse cuidado de manter o nosso pensamento numa linha que não vai deixar a gente sair. Esse é o calvário nosso, do nosso século, de nós os espíritas, os trabalhadores da última hora. O calvário dos primeiros cristãos foram os animais, aquela falta de caridade que os romanos tinham para com as pessoas. E, para encerrar... Antes de encerrar, você estava falando do culto do Evangelho no lar. A gente sabe que no nosso lar tem um monte de, incluindo a gente, somos todos comprometidos com a divindade, né? Então, quando você estava falando, que parece ser fácil, né, a gente fazer culto do Evangelho e nossos filhos, né, nossos familiares, seguir aquele espaço, né? Mas é muito importante o culto do Evangelho, porque, como o Chico falava, se eles não seguem nessa encarnação, na outra encarnação eles vão lembrar desse amor familiar, desse sustento familiar, não é isso? Sim. Pra Imagine vocês, desista, né? Quantos séculos nós estamos no banho-maria e a gente não assume a nossa tarefa de nos tornarmos melhores. Já tem 2000 anos que Cristo passou por aqui e Ele disse: sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E Ele nos deu a vida. Por isso que hoje em dia, a Zara me conhece há mais de 30 anos, eu gostava muito de falar sobre a parte científica, a parte histórica do mundo, disso, daquilo, e faltava sempre esse lado evangélico. Mas a idade vai chegando, os problemas vão aumentando, os embates da vida vão chegando e a dor vai chegando e a gente começa a prestar atenção nisso. Mas, poxa, deve haver um motivo pelo qual a gente sofre muito ou sofre pouco. Tem que haver um mérito, tem que haver alguma coisa que vai redundar daí. É para que tudo isso? Tem um amigo lá no centro que ele fala bastante sobre isso. Quando a gente fica muito no porquê, a gente ainda está no passado. Mas quando nós começamos a pensar, para que tudo isso? Agora nós estamos indo para o futuro, jogamos o nosso pensamento para o futuro, queremos resolver. Então quando a gente começar, para que é tudo isso? Então já houve uma modificação na nossa forma de pensar. Para quê? Para a gente desenvolver essas capacidades latentes em nós. Deus colocou o DNA divino dele em todos nós. Nós é que temos que fazer isso desabrachar, crescer, através, por enquanto esses embates facilitam, nos forçam a pensar de uma maneira e nos formam a agir de uma maneira que começam a modelar, começam a abrir faculdades novas no nosso psiquismo, no nosso espírito. E a gente começa a viver mais da vida espiritual do que da vida física. Porque a gente vem da vida física. A gente vem essa herança animal. E Jesus veio para conseguir tirar a gente mais rapidamente, para que a gente descubra que essa parte animal foi para a gente desenvolver a parte psíquica, para que a gente acordasse a nossa consciência e começasse a desenvolver a vida moral. Então, quando a gente descobre isso, aquilo que a gente achava um sofrimento muito grande passa a ser nada. A gente, que isso? Outro dia eu tinha uma casa, o banco tomou porque eu perdi o emprego e tudo mais. Mas tudo bem. Outra pessoa acha que foi uma desgraça. Não, meu Deus, acabou o mundo. Ou porque sofreu um acidente de carro, perdeu um braço, ou perdeu uma perna, ou ficou paralítico. Já não é mais aquele impacto, é uma coisa, não, isso é para o meu adiantamento, isso está vindo para que eu avance espiritualmente. Deixei uma carga do passado para trás, então agora daqui para frente a coisa é boa. Imaginem
a nossa doutrina, ela é especial por isso. Ela nos dá essa certeza do futuro. Essa certeza que tudo vai estar bem. O nosso Pai é o ser mais rico do universo. Tudo pertence a Ele. Ele é capaz de criar esses mundos, essas constelações. Esse telescópio novo que colocaram aí do espaço, dá para ver a quase 800 bilhões de anos. O que é isso? 800 bilhões de anos-luz? Onde o outro telescópio mostrava uma parte escura, agora mostra uma constelação de... esqueci o nome. A nossa Via Láctea. Qual é o nome que se dá de novo? Eu esqueci. Planetas? Não. Nós temos a nossa Galáxia. A nossa galáxia, isso mesmo. São constelações de galáxias. Então, cada galáxia tem um número incomensurável de planetas, de sóis. E isso é o universo inteiro. Então, imagine vocês, nós somos herdeiros de tudo isso. Somos herdeiros de tudo isso. Por isso que Jesus, quando chegou à Terra, ele chega numa manjedoura. O Rei dos Reis, ele chega numa manjedoura. E houve reis que os visitaram. Outro dia foi dia de reis. Os três, Gaspar, Melquior e Baltazar, o visitaram. Eles sabiam que o Rei dos Reis iria chegar na terra. E foram exatamente na manjedoura. E eles ficaram deslumbrados. Meu Deus, onde ele nasceu? Na manjedoura. Animais, homens, os pastores. E eles previram que Herodes ia mandar matar todas as crianças e aconselhar a família a fugir para o Egito. Melhor vocês irem para o Egito agora. Porque eles eram magos. Hoje em dia nós chamamos de médiuns, né? Eles tinham mediunidade desenvolvida e eles perceberam que Herodes ia fazer aquela loucura. E como fez. Então aconselhou a família a ir para o Egito e eles foram. Depois, quando Herodes morreu, um anjo falou: Herodes morreu, pode voltar para Nazaré. Eles voltaram para Nazaré. Vejam vocês. E Jesus nos diz: da manjedoura à cruz eu tracei um plano de salvação para a humanidade. É só estudar a vida de Cristo, tudo que ele fez. E o resto nos será dado por acréscimo de misericórdia. Tenha um bom domingo. Obrigada.